Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Nós iremos tirar dúvidas aí de vocês para deixar claro o que é seção primária, seção secundária, terciária, quaternária e como fazer uma formatação de um texto científico. Acompanhe aí. Em relação à formatação do texto, existe esse quadro aqui no manual de projeto de conclusão de curso do curso de Processos Químicos da Faculdade Metropolitana de Anápolis. Então, a formatação tem que ser de acordo com o manual. Então, as 4 primeiras colunas aqui, as 4 primeiras linhas, na verdade, é falando sobre título de seção primária, seção secundária, terciária e quaternária. E falando de tal maneira como que ela deve estar. O que são essas seções? Primeiro, mais embaixo também, lá no manual, ele explica o que são essas seções. Então, seções primárias são seções que têm apenas um número anterior a ele. Então, por exemplo, introdução é um ponto introdução, é uma seção primária. Fundamentação teórica é 2 ponto fundamentação teórica. Então, antes da fundamentação teórica só tem um número. Então, seria chamado de seção primária. Objetivos também é uma seção primária. Metodologia, resultados e discussão, conclusões, tudo são seções primárias. O que é uma seção secundária? É porque tem 2 números anterior. Então, por exemplo, objetivo geral seria o item 3.1. O objetivo geral tem 2 números antes, então seria uma seção secundária. Os objetivos específicos também, porque seria 3.2. Então, seria uma seção secundária. Seção terciária é porque tem 3 números antes. Então, por exemplo, na fundamentação teórica, a gente está falando ali, primeiro, a gente coloca 2 pontos, fundamentação teórica, seria a seção primária. O 2.1, por exemplo, seria processos de polimerização. Então, seria uma seção secundária. O 2.1.1, ou seja, tem 3 números, polimerização em massa. Então, seria uma uma seção terciária. E aí, se tiver 4 números, uma seção quaternária. E assim sucessivamente. Costumamos sempre colocar no máximo 4 seções, tá? Então, trabalhamos até com seções quaternárias. Como que deve ser a formatação? Repare, ó, a seção primária ela tem que ser em caixa alta, negrito. E para eu começar a escrever o texto, então eu tenho que dar 2 Enter. Aí sim eu posso começar a escrever. A seção secundária tem que ser em caixa alta, mas não negritada. Para eu começar o texto, eu tenho que dar só um espaço. A seção terciária, então ela é negrito e caixa baixa. Então ela existe porque tem 3 números antes dela. Para escrever, tem que dar um espaço, um Enter, e na segunda linha começa a escrever. A seção quaternária, caixa baixa e não negritada. Ela existe porque tem 4 números antes a ela. Para escrever também o texto, então dá um Enter e na segunda linha também começa a escrever. Então, esses são os tipos de seções primárias até quaternárias, e também são os tipos de formatações de cada uma dessas seções. Voltando aqui para o quadro anterior, então aqui ó, nas seções tem qual é a letra que nós falamos, né? Fonte 12, primária, negrito e caixa alta, secundária só caixa alta, terciária só negrito e a quaternária nem negrito e nem caixa alta. Aí tem um espaçamento, então todos é espaçamento 1,5. Para escrever o texto tem que dar 2 espaços em branco para a seção primária, para a seção secundária, terciária e quaternária, apenas um espaço em branco. O alinhamento pode ser à esquerda ou justificado. O corpo de texto, nós tínhamos falado, a fonte é 12, o espaçamento entre as linhas é 1,5, o alinhamento é justificado. Citação longa, que seria as citações diretas, que contém mais de 4 linhas. Então, a fonte passa a ser 10, o espaçamento simples, e o alinhamento aqui, então, seria justificado, e todas as linhas tinham um recuo, tem que ter um recuo de 4 centímetros
da margem esquerda. Então, vai aqui em parágrafo e você coloca o recuo na margem esquerda, 4 centímetros. Clica OK. As equações, também fonte 12, o espaçamento 1,5 entre linhas, o alinhamento à esquerda com tabulação à direita. Então, nós havíamos visto, né? Então, tem que colocar a equação à esquerda e aí do lado direito tem que especificar. Então, entre parênteses, equi.1 seria a equação, a primeira equação. Depois, legenda de tabelas, figuras e quadro. Então, a fonte é 10, a legenda mesmo, que vai lá em cima, tá? O espaçamento simples, 6 pontos antes, 6 pontos depois. E ela deve ser centralizada. Para escrever tabelas ou quadro dentro da tabela ou do quadro, a fonte pode ser 10 ou 12. O alinhamento simples, com 3 pontos antes e 3 pontos depois. E aqui o alinhamento seria a critério do autor, certo? Lembrando que, como a fonte pode ser 10 ou 12, o que eu sugiro é que ela não passe da margem, tá? Então, que ela fique dentro da margem, como está aqui esse quadro. As referências, lá no item referências bibliográficas, fonte 12, o espaçamento entre elas simples, 12 pontos antes e 12 pontos depois. E aí também é justificado. O resumo no início do trabalho, fonte 12, espaçamento simples e também justificado. Lembrando que no resumo não tem parágrafo, tá? Então, inicia-se mesmo junto com a margem, não há parágrafo, tá? Então, não coloca lá, quando a gente definir aqui, ó, especial, não coloca a primeira linha, deixa nenhum mesmo. Os sumários, listas de tabelas, figuras e quadro, tem a fonte 12, espaçamento simples, 6 pontos antes, 6 pontos depois. Então, na parte da esquerda, não modificar, aqui na parte do parágrafo, ó, na esquerda vocês não vão modificar, vão deixar do jeito que está, e 1 centímetro da margem direita. Então, aqui vocês colocam 1 centímetro. Então, seriam essas daí as formatações de um texto. E aí, gostou do vídeo? Então, curta e se inscreva no canal. Abração e espero vocês no próximo.